Irmãos, abra a Bíblia de vocês, eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias, no Salmo de número 4. O que o seu travesseiro tem a dizer sobre você? Algumas pessoas riram do meu título, mas vocês vão entender no decorrer do estudo, tá? Quem traz a figura do travesseiro não sou eu, é o salmista que traz. Então, nós vamos entender o que ele tem a dizer sobre isso. E a gente vai ler agora o Salmo de número 4. Eu quero pedir para que você acompanhe a leitura na sua Bíblia, tá bom? É um salmo de Davi, ao mestre de canto, com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Irmãos, esse salmo de número 4, né, a gente estudou há pouco tempo atrás o Salmo 3, foi um salmo também escrito por Davi, só que aquele salmo a gente sabia exatamente o contexto que ele foi escrito. Davi estava fugindo do seu filho Absalão. Nesse caso aqui, você pode perceber que na sua Bíblia não vai estar escrito o contexto histórico. A gente não tem essa informação. Quando você for ler algum comentário, você vai ver que alguns irmãos até tentam... eles acham que pode ser uma coisa ou outra. Irmãos sérios, né? Muitos creem que é o mesmo contexto do Salmo 3, ainda é Davi fugindo de Absalão. Outros acham que isso aqui foi uma oração feita pelo rei em um contexto de seca. Nós não sabemos, e como nós não sabemos, nós vamos ficar naquilo que está escrito aqui, que é um Salmo de Davi, escrito em um contexto onde ele passava por alguma angústia muito severa, e em que homens ímpios o confrontavam. E aqui ele está falando da forma como ele lida com isso, especialmente no contexto noturno mesmo. No contexto, e ele vai falar disso de uma maneira bem interessante. Quando a gente vê no começo do salmo dizendo que é um salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de corda, geralmente esse tipo de salmos são salmos que eram cantados ou entoados pela congregação em cultos públicos. Então, era um salmo muito usado pela congregação, pelo povo de Israel, quando eles se reuniam para cultuar o Senhor, e especialmente no contexto de reuniões noturnas ou vespertinas, no fim da tarde. Geralmente, eles entoavam esse salmo quando eles tinham algum tipo de encontro da comunidade ali no período da noite. É esse o padrão que eles utilizavam naquele contexto. Vocês se lembram que quando a gente começou o estudo de Salmos, né, a gente usou o Salmo 1 e o Salmo 2, dizendo que esses dois salmos eram salmos de referência para nós. Um deles, o Salmo 1, trazendo um contraste entre o ímpio e o piedoso. E o Salmo 2, apontando para o Messias, para os salmos do Messias, do ungido do Senhor. Esse salmo aqui a gente vai ver muito bem o quê? As duas coisas. A gente vê o ungido do Senhor, que é Davi, trazendo o seu lamento diante do Senhor e a sua confiança também, mas ao mesmo tempo esse é um salmo onde fica muito claro o quê? O contraste entre o ímpio e o piedoso. Os dois caminhos, como os salmos costumam fazer, e é isso que nós vamos ver hoje. Então, essa estrutura que nós vamos seguir, primeiro, no verso 1, o Senhor me ouve. A gente vai ver essa declaração de Davi. Depois, dos versos 2 ao 5, nós vamos ver palavras de exortação. Então, começa com Davi falando ele com Deus. Mas dos versos 2 ao 5, Davi está falando, exortando a pessoas, exortando aqueles que estavam ouvindo aquilo que ele estava escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. Depois nós vamos ver a fonte do verdadeiro bem e o descanso, o verdadeiro descanso em paz que nós podemos usufruir. Então, o primeiro ponto, o Senhor me ouve. Primeiro versículo desse salmo, irmãos, ele diz respeito ao rei. E lembra, o rei Davi, ele é o ungido de Deus nesse contexto. O rei
Ele foi ungido para ser rei, escolhido pelo próprio Senhor, e para isso ele é ungido. Como ungido, ele é uma figura que aponta para o rei definitivo, que foi ungido de forma definitiva lá na frente, que é Cristo, filho de Davi, que nós sabemos, já explicamos, né? Cristo e Messias são traduções da palavra ungido. E essa declaração é a declaração do verso 1. O rei clama ao Senhor. Davi está angustiado. Davi está passando por algum tipo de angústia que nós não sabemos o que é. Pode ser uma seca, pode ser a perseguição de Absalão, pode ser, e pode ser tantas outras, as muitas angústias pelas quais Davi passou em sua vida. O fato é que ele estava angustiado. E na hora da angústia, o que Davi vai fazer? Ele vai clamar a Deus. E ele vai dizer o quê? Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Bem claro, ele está falando com o Senhor. É uma declaração de confiança e de intimidade. Vocês percebem isso aqui? Davi, ele não procura alguém que ele não conhece. Ele sabe o Deus que ele tem. E aqui a gente tem uma declaração dele. É uma oração? Sim, é uma oração, mas é uma oração onde ele declara a confiança que ele tem no Senhor. Por que Davi confiava no Senhor? Davi tinha intimidade com o Senhor. O Senhor o conhecia. Davi conhecia o Senhor. Como Davi conhece o Deus que ele tem, Davi sabe quem é o Deus que ele tem, Davi sabe que ele pode descansar nesse Deus. Davi, ele sabe que o Senhor o ouviria. Davi, ele sabe que o Senhor teria misericórdia dele. Davi sabe que o Senhor responderia a ele. Davi confiava na justiça de Deus. Porque Davi conhecia a Deus. Davi era alguém que tinha intimidade, que tinha relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Davi não era perfeito. A gente sabe dos pecados de Davi. Vocês também são imperfeitos, eu também sou, nós somos todos pecadores. Mas isso não impedia Davi de ter um relacionamento de intimidade com o seu Senhor. E a gente vai ver um pouco mais por que ele poderia ter esse relacionamento. Então, em meio a essa declaração de fé, Davi afirma que o Senhor tinha cuidado dele. Ele vai dizer o que ali? Na angústia me tens aliviado. Essa é a declaração de Davi. É bem interessante que no original hebraico, a palavra angústia literalmente significa aperto, lugar apertado. É isso que significa essa palavra. E se a gente parasse para pensar, quando a gente está passando por um momento de angústia, essa palavra ela é bem interessante, né? Ela lembra muito aquilo que nós passamos. Quando você está naquela situação, seja ela qual for, a sensação que nós temos é: eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde olhar, eu não tenho para onde fugir. A gente se sente pressionado, a gente se sente sem encontrar uma saída. Não é assim que a gente se sente quando está angustiado? Só que Davi vai dizer o quê? Mas o Senhor, Ele me tem aliviado. A minha versão da Bíblia diz aliviado. Se você tiver outras versões, você vai perceber, por exemplo, a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revista Corrigida, eles vão traduzir como o Senhor tem me dado largueza. Isso era tão forte na cabeça daqueles irmãos, a questão da angústia como aquele lugar apertado, que o contraste da angústia era o quê? Você é levado para um lugar aberto, para um lugar de espaço. O Senhor me leva para lugares de espaço, lugares largos, onde eu saio daquela angústia. Quem que faz isso? O Senhor. É o Senhor que me tira daquela situação e me coloca onde eu não tenho saída alguma, mas o Senhor me tira dali e Ele me leva para um lugar onde eu tenho a largueza, onde eu posso descansar, um lugar sem aperto, sem angústia. E essa é uma declaração de fé e meio a outra declaração de fé. E esse é o grande ponto. Se você lê a estrutura desse primeiro verso, a gente vê uma declaração dentro de uma declaração. A de que o Senhor, o Deus da justiça, escutava Davi, ouvia sua oração, tinha misericórdia dele e o respondia. E Davi sabia disso. Davi sabia quem era o Deus a quem ele amava. A mente de Davi, e preste atenção nisso, leia esse verso, preste atenção nele. Esse verso, ele não mostra para nós Davi preocupado, em primeiro lugar, em sair da angústia. A grande preocupação de Davi aqui não é sair da angústia. O desespero dele não é para isso. Ele reconhece a angústia dele.
Mas, ainda que ele reconheça essa angústia, e ele fala, e ele leva ela para o Senhor, isso aqui é uma declaração de fé, de que ele sabe, de que ele tem um Deus que cuida dele em meio à angústia. É uma declaração do Deus a quem ele ama e que ele confia. Quando nós invertemos isso, irmãos, a nossa vida fica muito mais difícil. Você procura Deus por causa da angústia, você quer resolver a sua angústia, o seu problema. Mas veja, Deus se torna um instrumento para tirar o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia. Davi, ele reconhece que Deus é Deus, que Deus o ouve, Deus o escuta, Deus o responde, Deus o ama, Deus tem misericórdia dele. E por isso, Senhor, eu sei que o Senhor me escuta. Eu posso encontrar alívio em meio à angústia. Ele inverte. Ele se coloca numa posição aqui, onde ele sabe que, ainda que as coisas não mudem, o Senhor ainda é Deus, o Senhor ainda o ama. Então, a mente dele não está, em primeiro lugar, pelos lugares largos, pelo alívio. O descanso dele está no fato dele saber que o Senhor o escuta e o Senhor o responde. Esse é o descanso de Davi aqui. E aqui, irmãos, eu já quero fazer a primeira aplicação da nossa noite. Nós só confiamos naquilo que nós conhecemos, ou em quem nós conhecemos. Não é assim na sua vida? É assim, não é? Imagina que você tem alguma coisa que você precisa fazer, uma tarefa muito urgente. Você vai viajar e precisa de alguém para cuidar dos seus filhos, ou você precisa sair, precisa de alguém para ajudar você com alguma tarefa muito urgente. E aí você precisa delegar isso para alguém, você precisa que alguém faça alguma coisa para você, certo? Bom, tem algumas pessoas do seu convívio que você olha e fala assim, essa eu não vou pedir para fazer, porque eu sei que essa pessoa é enrolada, que ela não vai aparecer, que ela vai fazer mal feito. Essas a gente já descarta. Outras pessoas, você olha e fala, não, essa pessoa eu confio, essa pessoa eu sei que é uma pessoa que eu posso confiar, uma pessoa responsável, uma pessoa que eu conheço. E essa você vai poder, e você vai ter coragem de chamar e pedir para que ajude você a fazer aquela tarefa. Só que se tiver algumas pessoas ali no meio que você nem sabe se é ruim e nem sabe se é boa. Eu sei quem é, mas não tenho intimidade, eu não sei se é uma pessoa em quem eu posso confiar. Sei o nome, não tenho nada que o desabone, mas não sei. Você convidaria essa pessoa para cuidar das suas questões do dia a dia? Uma questão séria? Uma pessoa que você sabe quem é, mas você não tem relacionamento algum? Não, né? Não, porque nós não temos o quê? Intimidade. Meus irmãos, muitas vezes, muitos de nós aqui que nos denominamos cristãos, não temos intimidade com o nosso Senhor. Nós não sabemos quem Deus é. Quando nós precisamos de alguma coisa, a gente pensa em tudo primeiro para resolver o nosso problema. Deus está lá no 18º. Não, primeira coisa para resolver, eu tenho dinheiro para pagar. Não, eu conheço uma pessoa. Não, eu sei que eu posso fazer. Não, eu vou dar um jeito aqui, dar um jeito ali, eu vou organizar, eu vou mentir, eu vou fazer, seja lá o que for. Nós confiamos em tudo, menos no Senhor. E sabe por que nós fazemos isso? Se você for um cristão, porque você não conhece a Deus. Nós não temos intimidade com o Senhor. E se você não tem intimidade com alguém, você não vai confiar. Eu não confio em uma pessoa, um vizinho meu que eu não tenho intimidade para ajudar a cuidar da minha família. Por que você acha que você vai confiar a Deus a qualquer problema seu, se você simplesmente não conhece a Deus, você não sabe quem Deus é, você não sabe se Deus é bom ou Deus é mau, você tem desconfianças, seja lá o que for. Meus irmãos, nós precisamos ter intimidade com o Senhor se nós queremos confiar no Senhor. Muitas vezes a nossa falta de fé tem a ver com falta de conhecimento de Deus. Nós não conhecemos o nosso Senhor. Davi descansava em Deus porque ele sabia quem Deus era. Davi tinha intimidade com o Senhor. Qual é a maior prova de que Davi era um homem que tinha intimidade com o Senhor? Não era a perfeição dele, pelo contrário, ele era um pecador. Mas qual que é a maior prova? Os Salmos. Quando Davi pecava, a quem que ele buscava? O Senhor, para pedir perdão. Quando Davi estava feliz, o que ele fazia? Ele louvava o Senhor. Quando Davi estava angustiado, o que ele fazia? Um salmo de lamento, ele lamentava. Isso mostra para nós um coração daquele homem que é chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha intimidade com o Senhor a tal ponto que ainda que ele vivesse a vida dele, e Davi viveu a vida dele, Davi foi um rei, foi um governante, ele foi um militar, e ele exerceu as atividades dele de maneira muito adequada, a maior parte delas. Mas Davi confiava no Senhor acima de tudo, tudo ele derramava para o Senhor, ele tinha intimidade
com Deus, e por ter intimidade com Deus, ele confiava em Deus. Meus irmãos, todos nós aqui que professamos a fé cristã, que nos dizemos cristãos, nós temos livre acesso a Deus. Total e pleno acesso a Deus. Por que nós temos esse acesso? Porque Jesus Cristo abriu esse acesso a nós. Quando Jesus Cristo ele morre naquela cruz, no lugar dos seus, ele abre uma porta, ele faz rasgar aquele véu de separação que há entre o povo, pecadores, e o Senhor. E uma vez isso feito, hoje não existe nada, nenhuma dor, nenhuma luta, nenhum sofrimento, nenhuma alegria que você não possa levar aos pés do nosso Senhor, seja em agradecimento, em pedido, em lamento, em pedido de perdão, inclusive. Nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao Pai. E se nós temos esse acesso por causa da obra de Cristo, por que a gente faz pouco caso disso? Por que muitas vezes a gente tem tantas outras coisas para procurar primeiro do que o Senhor? Eu vou procurar ajuda em tudo, menos no Senhor. O Senhor vira a última das últimas opções. Talvez não seja esse o seu caso, mas essa é uma realidade que eu experimento muitas vezes. A gente confia tanto no nosso braço, a gente quer tanto resolver, e só na hora que a coisa parece que não tem mais jeito, aí fala, agora eu vou procurar a Deus. Meus irmãos, a gente tem que aprender a procurar o Senhor em primeiro lugar. E a pergunta talvez que você esteja tendo, caso você se reconheça nessa situação, tá, mas como que eu faço para ter mais intimidade com o Senhor? Bom, aqui, o Parolim falou agora há pouco, o Alexandre falou hoje pela manhã, e nós estamos fazendo isso agora através, especialmente, dos meios de graça, irmãos. Se você crê no Evangelho do nosso Senhor, os meios de graça vão fazer que você cresça em intimidade. E nesse sentido, você quer conhecer a Deus verdadeiramente, Deus, não aquilo que o povo diz que é Deus, Deus de verdade, vá para as Escrituras, é aqui que está o Deus verdadeiro. Você precisa ler a palavra, porque na palavra Deus se revela, da forma como Ele é Ele que se dá a revelar a nós. E Ele nos dá o Espírito Santo dEle que habita em nós, que nos permite compreender isso, a ansiar por isso, a desejar isso. Então nós precisamos ler a palavra, porque é ali que Ele se revela a nós, nós precisamos orar. A oração é um momento de comunhão entre Deus e seus filhos. Se você não lê a palavra e se você não ora, como que você vai ter intimidade? Talvez todos vocês aqui tenham amigos, eu tenho amigos meus que você fala, fulano, meu amigo, estudou comigo. Nossa, estudamos anos juntos. Qual foi a última vez que você conversou com ele? Foi no encontro da minha turma em 2011. Bom, eu posso chamar ele de amigo, mas vocês vão de convir comigo que desde 2011 a 14 anos eu não vejo e não converso, talvez ele não seja efetivamente meu amigo. Muitos de nós vamos dizer, Deus é meu pai, Deus é... Tá. Quando foi a última vez que você pegou na sua Bíblia para ler, de verdade, querendo entender o que está escrito ali? Qual foi a última vez que você orou sem uma mera repetição, uma vã repetição, como os gentios fazem? E essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Se você despreza dessas coisas, você não vai ter uma vida de intimidade com o Senhor. E se você não o conhece, na hora da dificuldade, você vai se voltar para qualquer coisa que você acha que resolve, menos para Ele. E tudo que você vai encontrar, eu já vou avisar, vai ser mais angústia, vai ser mais aperto, vai ser mais dificuldade, até a hora que você vai entender e aceitar a verdade. Que só Ele pode te levar para esse lugar de largueza, para esse lugar ameno, para esse lugar tranquilo. Essa é a declaração de fé de Davi. E agora nós vamos ver aqui algumas palavras de exortação. Nos próximos versos, Davi não está mais se dirigindo ao Senhor, mas agora ao homens. Ele está se dirigindo a homens aqui. E Davi vai começar nos apresentando aos ímpios, para a gente entender o que os ímpios estavam fazendo ali em relação a ele. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Aqui na minha versão, ó homens, a gente não consegue entender muito bem quem eles são, mas dependendo da versão que você tem, você vai perceber, algumas versões colocam como homens poderosos ou homens homens que tinham uma posição social
ou de riqueza que os distinguia dos demais. Então aqui ele está apontando que aqueles ímpios que estavam contra ele eram pessoas poderosas, eram pessoas que tinham uma posição de destaque na sociedade. E sobre esses homens, nós percebemos que havia um desejo no coração deles. O que esses homens maus queriam fazer ali? Eles queriam o quê? Tornar a glória de Davi em vexame. Esse era o desejo deles. Tornar a glória de Davi em vexame. Era, de alguma forma, destruir a reputação de Davi, em algum sentido. Mas se você lembra do que nós estudamos no Salmo 3, e eu vou até citar aqui o Salmo 3 mais uma vez, está aí do lado, né? Pode aparecer só que era um desejo de ofensa. Não, vamos só ofendê-lo, ele vai ficar chateado, a gente vai causar um vexame na vida dele. Não, eles queriam algo muito específico, transformar a glória de Davi em vexame. Mas você se lembra qual que era a glória de Davi? Está no Salmo de trás, Salmo 3, olha o verso 3, o que está escrito ali. Aí lá a gente vai ver quem era a glória de Davi. A glória de Davi não era o seu trono, não era a sua coroa, não era as suas riquezas, não eram as suas conquistas militares, nem sua reputação. O que era a glória de Davi? Davi diz no Salmo 3 para nós: porém tu, Senhor, és o meu escudo, tu, Senhor, és a minha glória. Tu, Senhor, é quem exalta a minha cabeça. No Salmo 3, a coroa de Davi tinha sido tirada dele, por Absalão. Mas Davi vai dizer, ele entrega, a gente estudou esse salmo, ele é um salmo de lamento, mas Davi reconhece, podem tirar a coroa que for, vocês podem tirar até a minha cabeça, mas a minha glória é o Senhor. Então, Davi era ungido, era o escolhido de Deus para reinar sobre o povo. Aqueles homens poderosos, ao se levantarem contra Davi, buscando destruir a sua reputação, o seu relacionamento com Deus, eles não estavam se levantando só contra Davi, eles estavam se levantando contra o próprio Deus. Porque no nosso relacionamento com o Senhor, quem sustenta esse relacionamento não somos nós, é o Senhor. Eles estão querendo destruir aquilo que para Davi era o que efetivamente mais importava. E de que forma eles fazem isso? O texto nos mostra também. Vamos voltar aqui para o Salmo 4. De que forma eles fazem isso? Eles vão buscar mentiras, eles vão falsear a verdade, e o ímpio ele faz isso. Quando o ímpio ele quer atingir alguma coisa, seja aquilo que for, ele vai fazer o que for necessário. Se for preciso mentir para destruir alguém, nós mentimos. A gente tem que cuidar porque muitas vezes, como cristãos, a gente quer uma coisa muito, muito, muito. E aí a gente acha que a gente também pode fazer isso. Ah, não, mas é por uma boa causa. Não, e a gente encontra justificativas teológicas para fazer isso. Ah, mas é contra o governo, mas é contra... A mentira é o proceder do ímpio. É assim que o ímpio age. Eles fazem o que for necessário. E veja, enquanto o desejo do ungido é de conhecer ao Senhor e ter intimidade com Ele, como a gente viu no verso 1, o desejo dos ímpios está em outro lugar. Olha o que ele vai dizer. Até quando tornareis a minha glória em mentira, em vexame? Eles vão fazer isso através da mentira, mas qual que é o desejo do ímpio? Qual que é o desejo do homem poderoso? O que ele quer? Ele ama a vaidade. O amor dele à vaidade. O desejo do ímpio está nesse lugar, na vaidade, nas ilusões, nas coisas vazias e inúteis que o mundo proporciona. É aí que está o amor deles. E eles amam tanto a isso, que eles vão fazer o que for necessário, até mesmo mentir, para destruir aqueles que estão do lado do Senhor. Eles fazem o que for necessário. E agora a segunda aplicação que eu preciso fazer para nós. O quanto que você e eu amamos a vaidade e essas coisas vãs? E veja, só para ficar bem claro, né? O sentido popular de vaidade para todos nós é qual? A vaidade é de querer ficar um pouquinho mais bonito, de fazer a barba, de cortar o cabelo. Não é esse sentido que a gente está falando aqui. Quando a gente olha aqui o sentido de vaidade, a gente está falando de coisas vãs, vazias, coisas que não têm substância. As ilusões do mundo. São coisas, para ficar bem claro, é aquilo que você não vai levar com você quando você morrer? Praticamente tudo. E veja, irmãos, não existe problema algum em você usufruir das boas coisas do mundo. Deus nos deu as boas coisas do mundo para que nós pudéssemos usufruir. Então não tem problema em você ter dinheiro, não tem problema em você ter um bom carro, uma boa casa, em você ter uma boa saúde, em você ter uma boa roupa. Não há problema algum nisso. Mas existe um problema sério quando esse
esse receber de maneira graciosa, de maneira grata. Sabe quando você recebe algo e você fala, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu uma boa casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu saúde, porque eu tenho uma boa... Eu posso comer, nunca me faltou nada. Seja lá o que for, quando isso se transforma, não em algo que eu vejo como um bom presente, uma boa dádiva de Deus para mim, pelo qual eu sou grato, mas aquilo se transforma no motivo pelo qual eu vivo. E eu começo a amar aquilo mais do que até mesmo meu próprio Senhor. Então eu começo a amar o dinheiro mais que todas as coisas. Eu começo a amar meu bem-estar mais que todas as coisas. Eu começo a amar carros e bens e coisas e... Aí a gente está diante de um problema sério. E veja, como eu disse, pode ser o poder do mundo, pode ser até coisas imateriais. Pode ser coisas materiais, como eu disse, carro, casa e todas essas coisas. Mas pode ser o que também? Coisas imateriais, como, por exemplo, o poder. Existem pessoas que querem ser líderes, que querem estar à frente, que querem ter reconhecimento. Pessoas que nem ligam se não têm dinheiro. Mas eles se preocupam com o quê? Eles se preocupam com o reconhecimento do mundo. Tá bom? Pode ser a beleza física. Lembra quando eu falei da vaidade? A vaidade pode ser algo... um dos sentidos da vaidade, de fato, é esse. Tanto que é esse que a gente usa até hoje. Não é que a gente usa mais? Mas, de fato, irmãos, uma procura desvairada pela beleza física, de fato, se torna essa vaidade vazia que a gente está falando aqui. E, como eu disse, não há nada de errado em ter dinheiro, em cuidar da sua estética, de ser um líder, mas tudo isso acaba. E preste atenção nisso. Tudo isso acaba. Um dia, todos nós estaremos diante do Senhor. Todos nós. E a gente não sabe exatamente como vai ser, mas vai ser um ambiente, a gente vai estar diante do Deus Todo-Poderoso, do Senhor da Glória. Você acha que quando você estiver diante do Senhor, você vai olhar para alguém e vai pensar assim, olha o jeito que eu sou rico? Ou você vai chegar para alguém, você sabia que eu era vereador lá na minha cidade? O Deus Todo-Poderoso lá na frente, você fala assim, eu já fui prefeito de Santa Cruz do Monte Castelo. Nossa, que grande obra! Ou, olha como eu sou bonito, olha como eu sou bonito, olha o jeito que eu me cuidei da minha saúde. Mas, irmãos, de verdade, alguém acha que quando a gente estiver diante de Deus, a gente vai se lembrar dessas coisas pelas quais a gente vive e morre aqui nessa terra? Porque se a gente vive e morre por isso, você consegue entender que você está vivendo e morrendo por algo que você vai usufruir por mais um dia, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, 2, 10, 5, 20, 50 anos, 80 anos para as crianças que estão aqui. Isso não é nada diante daquilo que a gente vai usufruir diante de Deus por toda a eternidade. Como eu disse, o problema não estão nas coisas em si. As coisas em si são bênçãos que Deus dá para nós, é Ele que oferece para nós. Deus, Ele proporciona para nós uma vida boa, mas o problema está em amar essas coisas. E aí Paulo ensinou isso a Timóteo de uma maneira muito clara. 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro, e aqui é só um dos pontos que eu estou falando, pode ser outros aqui. A gente falou o desejo pelo poder, o desejo pela beleza, o desejo pela saúde, seja lá o que for. Mas aqui o dinheiro, por exemplo, é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quando você perde o foco e você entra pelo caminho errado, você só vai achar mais e mais e mais angústia. Então, se você acha que a salvação da tua vida vai ser rico, por exemplo, eu já vou adiantar para você. Eu nunca fui rico, mas assim, eu já vou adiantar para você. A história mostra o cuidado que a gente tem com irmãos que têm condições financeiras boas, mostra que, no fim, não vai ter mais ou menos bem-estar no fim das contas. Ah, não, lógico que vai ter, eu vou poder fazer. É de fato, você vai poder usufruir de muitas coisas boas. Mas tem uma hora, lá no seu íntimo, lá no fundo do teu coração, que você sabe que nenhuma dessas coisas vai te proporcionar de fato aquilo que você efetivamente precisa. A única coisa que pode trazer paz verdadeira e descanso real. A gente vai falar isso daqui a pouco. Meus irmãos, quando a gente ama a vaidade, quando a gente começa a amar mais o dinheiro, o poder, a beleza, o meu corpo, seja lá o que for, mais do que ao Senhor, você vai fazer de tudo para conseguir aquilo. O nome disso, sabe o que é? Idolatria. Idolatria. Idolatria é quando você ama qualquer coisa mais do que o Senhor.
Aí você já consegue ter um bom termômetro se você está sendo um idólatra quando você está abrindo mão das coisas do Senhor. Por exemplo, se eu falar a verdade, eu não vendo esse carro. Mas se eu vender o carro, eu vou ganhar um bom dinheiro na comissão. Então é só uma mentirinha. E é para o bem do Senhor, depois eu vou usar esse dinheiro com uma boa obra. Você entende que quando você está fazendo isso, você está amando mais o dinheiro do que ao Senhor? Porque o Senhor disse para você não mentir. Por que você está fazendo isso? Consegue entender isso? A idolatria é isso. Isso acontece toda hora em nossas vidas. Quando você ama mais alguém ou coisa do que a Deus. A tal ponto que você peca contra o Senhor para poder ter ou usufruir ou viver aquilo que você tanto gosta. E isso a gente tem que cuidar. Todos nós estamos sujeitos a isso. E a pergunta é essa: onde está o teu amor? Onde está o seu descanso? Qual que é a meta da sua vida? São tesouros no céu ou os tesouros aqui da terra, seja ele qual for. E veja, irmão, se você, na sua cabeça, na sua mente, acha que, não, irmão, eu vou ter paz no dia que... E aqui eu estou falando por mim, muitas vezes eu penso assim também. Isso já mostra um coração que já está no lugar errado. Porque se você crê de fato que Jesus morreu na cruz no seu lugar, você já tem essa paz hoje. Por que eu não tenho essa paz? Por que eu não posso usufruir dessa paz? Não, tudo bem. Jesus morreu por mim. Lá no céu eu vou ter paz, mas aqui na terra eu não posso ter paz ainda. Porque eu não quitei meu apartamento. Você consegue perceber a diferença de paz? Meus irmãos, quando isso acontece, a gente está lá no problema do verso 1. A gente não conhece o nosso Deus. Se a gente conhecesse o Deus que nós temos, nós saberíamos, como Davi sabia, como Paulo sabia quando ele escreve as cartas, especialmente as cartas da prisão, que, olha, pode ser que eu morra amanhã, mas eu estou muito feliz, eu tenho satisfação no meu Senhor, eu tenho paz. Essa paz nós podemos ter. Mas eu não tenho. Você não tem porque você não tem procurado no lugar certo. Que talvez você esteja se mantendo rebelde e sendo um idólatra. Porque você colocou na sua mente que você só vai ser feliz quando você ter A, B, C, D, E, G, H, I, J, K. E aqui eu vou dar mais um spoiler, tá? Quando você conseguir aquilo que você quer, você não vai ficar satisfeito. O segundo homem mais rico do mundo hoje, ele está insatisfeito porque ele não é o primeiro. Ou não é? E o primeiro homem está preocupado do segundo não passar ele. Ou seja, não tem o que fazer. Então a gente tem que cuidar com isso. Segundo ponto. Deus, ele sabe distinguir, sabe separar o ímpio. O que é o ímpio? É a pessoa que faz o mal, do piedoso. Então a palavra é a mesma, a raiz, é piedade. O ímpio é o que não é piedoso. Tá bom? E o Senhor sabe separar. É bem provável que, e aí é um cuidado que a gente tem que ter, irmãos, e aqui eu estou falando para a igreja, e sempre, quando a gente está aqui nesse púlpito, a gente está falando primeiro para nós. Sempre que nós estamos amando a vaidade, nós não reconhecemos isso. Sempre não, mas a maior parte das vezes. É ou não é verdade? Talvez muitos de nós agora, como eu fiz quando eu estava preparando esse sermão, eu comecei a justificar. Não, mas veja bem, é porque no meu caso, eu comecei a justificar os meus grandes anseios por coisas que não são coisas que, de fato, eu precisava me preocupar. E o pior, a gente sempre vai procurar uma resposta bíblica para isso. Isso que mais me irrita em mim mesmo e nos outros também. Quando a pessoa tem a resposta bíblica para justificar o seu amor exagerado pelas coisas do mundo. Aí vem as respostas, né? Não, eu quero ser muito rico para eu fazer muitas viagens, porque daí eu vou fazer missões. Dificilmente você vai fazer missão quando você estiver fazendo aquela super viagem que você tanto sonhou, ou no cruzeiro, você não vai fazer. É errado viajar? Não é errado viajar. Não, eu preciso ter 5 carros, 6, 7, uma grande caminhoneta, porque eu quero glorificar o nome do Senhor para todos os povos. É para isso mesmo, de verdade, que você quer? Não, eu preciso de muito dinheiro, porque eu quero dar muito dízimo. É para isso que eu quero ajudar, eu quero poder ajudar a escola, eu quero poder ajudar as pessoas. Mas assim, você ajuda hoje com o que você ganha? Bom, aí a gente já tem um bom termômetro, porque não fui eu quem disse isso, foi Jesus falando pela pena de Lucas, aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Se você ganha R$2.000 e você não ajuda ninguém, quando você ganhar 20, você também não vai ajudar. Quando você ganhar 200, menos ainda, porque você tem mais a perder. Então, meus irmãos, a gente tem que parar de ficar encontrando justificativas bíblicas e teológicas para uma roupagem bonita para a nossa idolatria. É melhor que a gente entenda
que, de fato, Senhor, eu tenho amado mais do que eu devo. Tira esse amor do meu coração, me ensina a ser grato, me ensina a trabalhar, e se o Senhor quiser me dar, que o Senhor me dê. E eu posso fazer isso para a honra e glória do Senhor. Então a gente pode falar o que quiser, porque no fim das contas, você pode jurar de pé junto que a sua intenção é boa. E eu não vou saber. Eu já me enganei muito fazendo isso. Quantas justificativas teológicas eu dei para fazer aquilo que eu queria? E eram coisas erradas. E eram coisas desnecessárias. E eram coisas que eu iria, se não ofender o meu Senhor, mas caminhar por caminhos que eu não devia andar. Quantas e quantas vezes. E sempre eram justificativas maravilhosas. O pessoal até chorava quando eu via. Mas era mentira. A minha intenção não era boa. Mas o Senhor sabe. Então, se você aqui está tentando justificar, o Espírito Santo de Deus, ele sabe. E aí o que o texto vai nos dizer aqui. Sabei, porém, você pode tentar se enganar, você pode tentar me enganar, você pode enganar sua esposa, seus filhos, todo mundo. Mas sabei, porém, que o Senhor, Deus, ele distingue, ele separa, ele sabe exatamente para si como que é o coração de cada um de nós. Ele distingue para si o piedoso, ele elege para ele o piedoso, ele chama para ele o piedoso. O Senhor faz isso. É ele quem separa, efetivamente, aqueles que dizem ser dele, daqueles que efetivamente são dele. É Deus quem faz isso. É por isso que a gente tem paz em descansar no Senhor em relação aos eleitos de Deus. É Ele que faz isso. É Ele que vai, no fim, separar. Não somos nós. Eu não estou no papel aqui de chegar e dizer, esse é crente, esse não é, esse não é, esse não é. Mas o Senhor faz isso. O chamado para mim e para você é qual? Que nós nos examinemos intimamente todos os dias para entender onde está o nosso coração, onde estão os nossos afetos, quem de fato é o nosso Senhor. Então o Senhor é que elege os piedosos, é o Senhor que derrama graça aos piedosos, é o Senhor que conhece os corações dos piedosos e dos ímpios também. E aqui, se você é um desses, se você é um dos piedosos, daqueles eleitos, daqueles chamados, daqueles que foram trazidos pelo Senhor, existe uma consequência muito boa, muito maravilhosa, e que está aqui, também no verso 3. O Senhor sabe quem são os seus, e o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele, porque o Senhor, Ele escuta os seus. Sabe qual que é a grande vantagem de você ser um filho de Deus? Quer dizer, você tem tantas vantagens nisso, né? Mas uma delas, que o Davi vai trazer para nós aqui, o Senhor escuta os seus. Não existe nenhuma palavra sua que você vai colocar diante do Senhor, seja de alegria, de tristeza, de choro, que o Senhor não esteja ouvindo. E Ele não esquece. Ele não esquece. O Senhor, não teve um momento da sua vida que você não esteve chorando num canto sozinho, e todo mundo aqui já passou por isso, mas o Senhor estava ali com vocês. Estava ali comigo, porque o Senhor, Ele escuta os seus quando eles clamam por Ele, quando eles buscam nele aquilo que de fato eles precisam. Como eu disse, né, o Senhor escuta os seus. Olha o que o Salmo 66 vai dizer para nós. Esse salmo a gente não sabe quem escreveu, mas veja como ele ecoa muito bem aquilo que a gente acabou de ler. O salmista diz, se eu no coração contemplara, né, observava e desejava a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O Senhor sabe por que você está pedindo aquilo. O Senhor sabe o que está no seu desejo. O que Tiago vai dizer para nós? Por que nós pedimos e não recebemos? Porque nós pedimos para esbanjar nos nossos vãos prazeres. Você pode dar a roupagem mais linda do mundo, mas o Senhor sabe. O Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. A oração que a gente acabou de falar. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta, nem separa de mim a sua graça. Não existe privilégio maior, irmãos, do que esse, de ser ouvido pelo Senhor quando nós clamamos por Ele. Nós podemos fazer isso porque nós temos intimidade com Ele. Nós temos intimidade com Ele porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar esse acesso a Ele, para nos unir a Ele. Hoje nós estamos em Cristo, nós somos aceitos por Deus. Contudo, infelizmente, é muito comum que nós prefiramos, muitas vezes, a resposta do mundo. Nosso clamor ele é dirigido a criaturas e não ao próprio Criador. Isso não é comum? Que a gente falou lá no verso 1. Então, a terceira aplicação da noite é, para de se enganar.
Nós precisamos parar de nos enganar. Você pode ter todas as justificativas do mundo, algumas bíblicas, mas o Senhor sabe quem são os piedosos. O Senhor sabe aqueles que estão buscando efetivamente a Ele em primeiro lugar, que têm a sua satisfação nele, e aqueles que o amam acima de todas as coisas. E Ele os ouve. Mas aqueles que buscam as coisas vãs, o Senhor tem um tratamento diferente. Então, pare de se enganar. Se você ouviu isso e você entende que tem alguma coisa que você precisa tratar hoje, ore, coloque isso diante do Senhor. Pare de brigar com Deus. Não é comigo, não é com ninguém da igreja, mas é com o Senhor mesmo. Lide isso, trate isso diante de Deus. Confesse para Ele e trate isso diante dEle. Nós precisamos fazer isso. Clame pelo Espírito Santo de Deus e mude seus caminhos. É isso que a gente precisa fazer. E aí, meus irmãos, eu queria agora falar do travesseiro, né? O que o travesseiro tem a ver com isso? Né? O que esse travesseiro tem a ver comigo e com você? É interessante que o próximo verso, o verso 4, ele começa com uma expressão que a gente conhece muito, mas muitos de vocês talvez nem sabiam que tinha um salmo que falava disso. Né? Paulo fala isso lá em Efésios. Irai-vos e não pequeis. Mas aqui, Davi já falava isso quando ele escreve esse salmo. E veja, aqui não tem uma ordem de Davi, fiquem irados. Não é isso que ele está falando. Mas é um reconhecimento de que muitas vezes as situações da vida nos farão, sim, ter emoções confusas, emoções mexidas, perturbadas. Algumas Bíblias têm até essa expressão, perturbadas. Né? Eu estou perturbado, porque é isso, é aquela emoção. A palavra no original é tremer, literalmente tremer. Então, a gente sabe disso. A palavra... muitas vezes a situação da vida faz com que, de fato, você, em algum momento, esteja, de fato, com as suas emoções perturbadas, confuso, com medo, com raiva, irado, seja lá o que for. Mas, seja qual for a situação que tira a tua paz, nós não somos autorizados a pecar. Não, eu tenho motivos. Não, você não tem motivo para pecar. Você não tem nenhum motivo. Para pecar, você não tem. Para pecar, não. Pecado é uma ofensa contra o Deus Todo-Poderoso. Se você achar que qualquer situação sua, por pior que seja, te autoriza a pecar contra Deus, então você não sabe quem Deus é. E você se coloca numa posição muito superior. Cuidado com isso. O Espírito Santo de Deus, que habita dentro dos crentes, ele vai te mostrar isso, ele vai te falar o tempo todo, mas se você prefere ouvir a sua voz do que a voz do Espírito, você peca. Você opta, você decide, e a responsabilidade é tua. Todas as vezes que pecamos, fazemos isso a despeito do Espírito que habita em nós. É uma opção nossa, nós somos responsáveis diante de Deus. E o que a gente faz, então, para não pecar? E aqui, irmãos, a gente vai entrar nessa questão que eu queria trazer com vocês. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos levar para um lugar onde talvez seja o lugar onde a gente mais reflita. Um lugar de reflexão, onde nós somos mais autênticos, talvez. Todo mundo sabe, todo mundo que a gente for conversar vai falar, não, meu dia é uma correria, e é mesmo, a gente sabe. Né? Todo mundo acorda cedo, tem um monte de coisa para fazer, e as coisas acontecem, e é muito barulho, é barulho de coisa para resolver, é barulho mesmo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas tem uma hora em que geralmente os barulhos param, onde não tem ninguém me olhando, onde ninguém está prestando atenção na roupa que eu estou vestindo, onde eu estou sozinho. Eu estou deitado na minha cama, eu estou com a cabeça no meu travesseiro, eu estou acordado, e naquela hora, aquele silêncio é uma ótima hora de reflexão. E essa hora, todo mundo aqui sabe o que é isso. Todos nós sabemos o que é colocar uma cabeça no travesseiro. É ali que geralmente Deus fala muito conosco. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Nessa hora, quando você está ali sozinho na sua cama, com a cabeça no travesseiro, não faz diferença se você tem muito dinheiro ou tem pouco. Não tem diferença se você tem roupas caras, se você mora numa mansão, se você é admirado pelos homens ou não é admirado pelos homens. Se você tem seguidores, tudo isso não faz diferença nenhuma, porque ali é você diante da sua consciência, diante do Senhor. No silêncio, então, do meu quarto, quando não existe mais nada que possa tirar a minha atenção, eu sou exposto ao mais íntimo do meu ser, dos meus pensamentos, das minhas necessidades, dos meus anseios, dos meus desejos.
eu estou diante do Senhor como eu sempre estou. Você está diante do Senhor aqui agora, mas ali a gente geralmente está sem distrações. Aqui a gente tem muitas distrações. E essa é a grande pergunta que eu faço. Quando você está ali e você consulta o seu travesseiro antes de dormir, o que inunda a sua mente? O que enche a sua mente antes de você dormir? Essa é a grande pergunta, irmãos. Travesseiro talvez seja um daqueles lugares onde a gente mais sofra, ou onde a gente mais encontra descanso. Mas geralmente a gente sofre mais, né? Mas o que enche a sua cabeça? E aqui essa pergunta é individual para cada um, porque cada um talvez vai ter uma resposta diferente. Eu tenho paz. Ótimo. Isso é um ótimo termômetro. Não, mas, Danilo, são as preocupações do dia a dia. Ou outros, vão ser as metas do trabalho. Ou são os meus medos, anseios, os cuidados do mundo, aquilo que eu não consigo, pecados não confessados, não tratados com pessoas. É uma hora que o Senhor faz muito. Ele vai lá e... Você não devia ter feito aquilo. Você não devia ter falado daquela forma. É uma ótima hora para a gente tratar. E veja, é natural que nessa hora as coisas venham à nossa mente? Claro que é natural. A gente deveria pensar nelas antes também. Mas a grande diferença, a grande questão que eu quero trazer para vocês, não é porque existe uma forma de você não ficar preocupado e dessas coisas não vir à sua mente. A gente viu no começo do verso 4. A emoção mexida faz parte, nós somos pecadores, então vai vir pensamentos, vai vir coisas para você resolver, coisas que você não entende, vai vir. A grande questão é, o que você vai fazer com isso? Essa é a grande resposta. E isso que vai mostrar quem que está enchendo de fato o meu coração. É possível sim, meus irmãos, que nós sejamos perturbados nas nossas emoções, mas não pequemos. E o que nós queremos aprender é não pecar. O texto vai nos ensinar a lidar com isso, com essas lutas do mundo, de uma maneira madura. É isso que Davi, inspirado pelo Espírito, vai fazer. Davi, ele não mostra para nós aqui um comportamento de fuga. Davi não fugiu dos medos e anseios e problemas e da angústia que efetivamente ele estava sofrendo. Davi não fugiu. Davi não fingiu que não tinha problema. Davi não tentou esquecer como se eles não existissem. E é comum que a gente faça isso. Existe teologia que ensina isso. Declare que você não tem doença. Declare que você não tem problema. Você tem. Por que você vai declarar? Isso é fuga. Isso é uma fuga. Mas veja, talvez se você está aqui, você já não defende esse tipo de teologia. Mas assim, a gente faz outras coisas, não faz? Meus irmãos, quantas vezes eu dormi com uma TV ligada porque eu não queria ouvir o que eu estava pensando? Porque eu queria dormir sem perceber que eu ia dormir. Eu queria ficar até onde não aguentasse mais para não ser exposto à necessidade de ter que refletir o que estava na minha mente. TV ligada, remédio para dormir, de pessoas que não são doentes, mas simplesmente eu não quero ter que pensar nisso. Então, assim, já que eu sei que eu olho lá, 10 horas, eu vejo aquele travesseiro me olhando, eu vou tomar um remedinho e eu não preciso confrontar e ser confrontado. Você não é doente. Algumas pessoas precisam, mas a maior parte não. Drogas, álcool. Quantas coisas a gente faz para fugir desse tribunal? Para não precisar considerar em silêncio diante de Deus o que estamos fazendo com as nossas vidas, a gente foge. Liga a TV, toma alguma coisa e vamos fingir que nada está acontecendo. Mas o texto ele vai nos ensinar outra coisa. Nós devemos sim consultar o nosso coração no travesseiro. E ao fazer isso, nós vamos encontrar muitas coisas que são mesmo de tirar o sono. São. Temos motivos para não dormir, muitos de nós. Como que eu vou sossegar depois disso? Depois de reconhecer que alguém que eu amo está doente, de que eu não tenho dinheiro para pagar uma conta amanhã, como que eu vou descansar depois disso? E aí é que o texto vai nos ensinar. Eu devo buscar refúgio onde existe verdadeira segurança. Buscai, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Como que eu vou fazer isso? E o verso 5 vai nos dizer: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O que são sacrifícios de justiça? Na época de Davi, no Antigo Testamento, nós sabemos que o povo de Deus, para se reconciliar com o Senhor, eles precisavam fazer o quê? Sacrifícios. Eles matavam animais, porque o pecado exigia sangue derramado. Se eu pequei,
eu precisava derramar o sangue de alguém que fosse inocente, geralmente um cordeiro ou outro animal, para que eu fosse reconciliado com Deus. Esse sacrifício, ele valia por si só? Não. Os profetas vão mostrar para nós que muitas pessoas faziam esse sacrifício sem estar arrependidas, sem estar preocupadas, faziam de qualquer jeito, e Deus não as escutava. Mas o sacrifício de justiça era aquele feito por aquelas pessoas que, de fato, estavam arrependidas e queriam restabelecer o seu relacionamento com o Senhor. Esses são os sacrifícios de justiça. Meus irmãos, hoje nós temos uma oportunidade muito melhor, um momento muito melhor do que aqueles irmãos nossos. Porque nós já vivemos sabendo de que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu de uma vez por todas para fazer reconciliação entre os eleitos de Deus e o próprio Senhor. Quando nós pensamos nisso, quando nós pensamos em qualquer coisa que nos aflige, mas nós reconhecemos que o sacrifício de justiça definitivo já foi proposto e consumado de uma vez só, de uma vez por todas naquela cruz. E eu, pecador, Danilo, pecador, faço parte daquilo, porque quando eu criei no Evangelho, eu fui incluído juntamente com Cristo naquela morte. E eu ressuscitei com Ele. Eu não preciso mais temer a nada. Eu sei que as coisas do mundo mexem conosco. E eu sei que você e eu somos responsáveis por lidar com elas. Eu não estou falando para você fingir que não tem problema. Mas, meus irmãos, qual que deve ser a nossa atitude? Eu vou levar para a cruz. Senhor, eu pequei, se esse for o problema. Eu me arrependo, eu confesso meu pecado. Amanhã eu vou conversar com meu irmão que eu pequei contra ele. E agora eu vou dormir em paz, porque em Cristo eu já posso encontrar a minha paz. Eu estou devendo. Aí dever, Danilo, você vai arrumar dinheiro? Não, não vou arrumar dinheiro. Mas, meus irmãos, Deus está no controle. Por que você está devendo? Não, é porque eu gastei demais. Então eu vou mudar a minha vida, eu vou tentar fazer de outra forma, eu vou assumir o ônus disso, eu vou reconhecer aquilo que eu tenho que fazer, eu vou trabalhar mais, se for o caso, eu vou organizar, vou pedir perdão, eu vou pagar, eu vou vender, eu não sei o que eu vou fazer. Mas a partir do momento que eu definir, eu vou levar para a cruz e vou falar, Senhor, me guia, me dirija, e em Senhor eu tenho todo o meu descanso, tudo o que eu preciso. Meus irmãos, ainda que nós sejamos doentes, que o Senhor possa tirar a nossa vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor e eu posso dormir em paz. É isso que nós precisamos compreender. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu no lugar de todos aqueles que creem. E por tudo que poderia te tirar o sono. Especialmente aquilo que é o temor maior de todos os homens, que é a morte. Se Ele tirou isso de nós, nem mesmo a morte tem mais domínio sobre mim, do que eu preciso temer tanto? Vocês conseguem entender a distinção? Eu não estou falando para você fingir que as coisas não existem, mas lidar com elas, tratar com elas, colocar os pés da cruz e confiar no teu Pai. E dormir. E não precisa fugir. Você trata, mas não foge. E lida com isso. Davi, aqui é bem claro, ele reconhece suas angústias, não foge delas, mas sabe que pode descansar em paz, porque o Deus Todo-Poderoso cuidaria dele ainda que ele estivesse dormindo. E esse é o nosso chamado. Confiar no sacrifício de justiça feito por Cristo, no Deus que cuida do universo de cada detalhe, e saber que nele eu estou seguro e que por isso eu posso, ainda que as circunstâncias sejam horríveis, dormir em paz. Agora, caso você não consiga ainda fazer isso, você tem que considerar aquilo que tira a sua paz. Se você está diante de tudo isso, não, mas é o Senhor Todo-Poderoso, morreu por mim, o Deus Todo-Poderoso cuida de mim, Ele é meu Pai, mas eu não consigo ter paz. O que está tirando a tua paz? Não, é falta de dinheiro. Não, é a questão da doença de alguém. Meus irmãos, considere isso que eu vou dizer para você. Se mesmo diante dessas grandes realidades tem alguma coisa que ainda te tira a paz, que ainda tira a minha paz, porque isso acontece comigo também, existe uma grande chance de a gente estar lidando aí, como eu disse lá no começo, com um ídolo. Ah, mas é Deus Todo-Poderoso morreu por você. Ah, Dani, tá tudo bem, mas não adianta, eu não tenho aquilo que eu quero. Então talvez a gente esteja diante de um ídolo. E o que a gente faz? Agora eu não vou dormir. Não, a gente dorme. Como que a gente dorme? A gente vai confessar isso para o nosso Senhor, a gente vai pedir perdão a Ele, e Ele já te perdoou? Na cruz? Já? O que a gente faz? A gente dorme.
A gente descansa, porque está nas mãos dele. E a gente precisa confiar isso. Está nas mãos dele. E não existe mão mais segura. Não existe banco que possa resolver os seus problemas como o nosso Senhor resolve. Não existe médico que possa resolver como o Senhor resolve. E aí a gente segue aqui para o fim, para o descanso em paz, né? Davi sabe das dúvidas e lutas de um ser humano comum, e por isso que perguntas assim vão ser comuns na nossa caminhada, a gente vai ter. E veja a pergunta, que interessante que é. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Mas a resposta do salmista tem que estar gravada nos nossos corações. Senhor, sabe de onde que vem o bem? Do Senhor. Ele vai para o Senhor e fala, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Essa é uma expressão que está lá em Números, que é a bênção sacerdotal. Senhor, levanta o teu rosto sobre nós. Daniel, quando ora pelo povo, ele vai dizer, Senhor, levanta o teu rosto. Sabe qual que é a figura aqui? É alguém que chega diante de um rei para pedir alguma coisa. Lembra de Esther? E o rei, ele olha de maneira propícia para aquela pessoa. E ele sabe que o rei me ouviu, o rei me atendeu. É isso. Quem que vai nos fazer conhecer o bem? É o Senhor. E é isso que ele clama. Levanta sobre nós a luz do teu rosto. Esse texto reflete a bênção sacerdotal lá de Números, né? E no Senhor a gente pode experimentar essa paz independentemente de circunstâncias. E Davi vai reconhecer isso de maneira prática. Lembra no Salmo 3 também? Ele vai mostrar de maneira prática que ele confia no Senhor quando ele fala, eu vou dormir. Aqui Davi reconhece que ele confia no Senhor e que ele ama mais o Senhor do que os homens poderosos, quando ele vai dizer aqui no verso 7, mais alegria me puseste no meu coração do que a alegria daqueles poderosos, daqueles homens ricos, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Está vendo aqueles homens ricos, poderosos, cheios de fartura de bens, cereais, vinho e carros, e seja lá o que você pensar? Eu sou mais feliz que todos eles. Sabe por quê? Porque eu tenho uma alegria no meu coração que foi o Deus Todo-Poderoso que me deu. Essa é a realidade. E isso é verdade. Aí alguém pode falar, você está falando isso, não é bem assim, é porque... Problema seu, meu querido. Você precisa tratar isso diante de Deus. É isso que a palavra nos diz. Mais alegria me puseste no coração do que a deles quando eles estão cheios de bens. Se você não consegue encontrar alegria no Senhor, então você precisa tratar o seu coração, porque do Senhor não há falta de nada. Não há falta de misericórdia, não há falta de perdão, não há falta de salvação. Mas talvez nosso coração esteja cheio demais de outras coisas. No Senhor, Davi e todos nós experimentamos uma alegria muito maior e verdadeira do que a dos poderosos em sua fartura de bens. No Senhor, Davi e nós podemos experimentar essa realidade que, de fato, ela é milagrosa. É milagrosa. Não é falta de coisas, de problema. Problema vai ter. Mas é descansar em paz, mesmo diante de circunstâncias terríveis. E é o que ele vai dizer para nós no verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E concluindo, pergunta, o que se passa na sua mente, no seu travesseiro, antes de você dormir, todos os dias, todas as noites, melhor dizendo, né? Não é algo trivial, não é algo de pouca importância. Essa hora, a hora que a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, é uma hora de reflexão. E você tem uma opção, você pode tentar abafar a voz do Espírito Santo, você pode buscar distrações, você pode buscar fuga, para não precisar ouvir aquilo que seu coração está gritando. Sabe por que seu coração grita? Por causa do Espírito Santo. Mas tem uma realidade, irmãos, que você não vai poder fugir. E aqui eu quero fazer uma consideração de algo que, sobre esse texto, Lutero fazia. Lutero, a gente não sobreviveu para nós nenhum comentário inteiro dele escrito sobre o Salmo 4. Mas ele cita várias vezes o verso 8, e isso eu queria considerar com os meus irmãos. Lutero, ele olhava para esse verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, Tu me fazes repousar seguro, e ele considerava não o sono do dia a dia, mas o último sono, o derradeiro sono. Lutero sabia que um dia ele ia dormir pela última vez. Todos nós um dia vamos dormir pela última vez. Alguns de nós não vamos saber, quer dizer, nós nunca vamos saber que é a última vez. Mas talvez alguns de nós, a gente vai estar num leito de cama,
muito doentes e sabendo que a qualquer momento pode chegar a nossa hora. Outros não. Outros vão ser jovens. Mas o fato é, Lutero ele sempre considerou isso. Ele foi um homem que sofreu horrores e terrores com medo de condenação, até que ele conheceu a graça. E quando ele conheceu a graça, ele sabia, agora eu posso descansar a minha mente no meu travesseiro e dormir em paz, porque ainda que eu morra à noite, eu estou em paz. Porque quem me sustenta não são as minhas obras de justiça, não é o que eu sou, o que eu deixei de ser, mas aquilo que Jesus Cristo fez por mim. E é por isso, irmãos, que eu queria que você considerasse isso. Quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro à noite, não é só para buscar mais uma boa noite de sono. Se você soubesse que hoje, à noite, fosse a sua última vez de colocar a sua mente no travesseiro, o que você ficaria gastando o seu tempo? Você acha que se a gente estivesse doente, sabendo da realidade da morte, de uma maneira bem clara, você estaria preocupado como você se veste, ou que carro que você tem? Isso seria algo que tiraria o seu sono? Eu tenho certeza que não. Meus irmãos, a gente precisa considerar essas realidades à luz dessas coisas grandiosas que nós estamos vendo aqui. Se você é um crente em Cristo Jesus, considere onde está o teu coração. E se você, que está aqui conosco aqui essa noite, você ainda não conhece Jesus Cristo, você não sabe o que é isso, eu quero dizer para você, não existe pecado que o nosso Senhor não possa perdoar. Talvez você ache que você não mereça, que você já fez coisas ruins demais, que para você não tem jeito, mas eu quero dizer uma coisa para você. O Filho de Deus morreu numa cruz, no lugar de todo aquele que nele viesse a crer, por todos os eleitos de Deus. E se você se arrepende dos seus pecados nesse momento, se você, não, mas eu me arrependo, eu sei que para mim não tem jeito para você mesmo, mas em Cristo Jesus existe salvação. E se você crê em Jesus Cristo, isso é uma obra do Espírito Santo. O arrependimento é uma obra do Espírito Santo. Creia nisso, e você vai ser salvo pelos méritos de Jesus. Meus queridos irmãos, seja você, se você creu nisso, você pode saber uma coisa, você já pode dormir em paz essa noite. Você não precisa mais ficar com medo. Você pode dormir. E para nós que já conhecemos, nós temos motivos para dormir em paz todas as noites.